Bom dia, eu vou começar de novo, só uma introdução e bem-vindas. Estamos falando sobre identidade artística e a pessoa aqui que tinha esquecido voltar para gravar, ainda bem que baixou a lembrança de colocar para gravar, porque quando vi as que chegaram agora, que me salva isso, olha, para uma é, ai, cheguei atrasada e não. Chegou na hora certa para Dolores dizer, não, está ficando gravada e não estava ficando gravada. Então, sobre o tema identidade artística, vou fazer um breve resumo para que fique gravado, para vocês depois poderem acessar essa questão. Claro que não consigo repetir exatamente as palavras anteriores, mas quem já está no fio, eu agradeço que eu possa repetir novamente essa pequena introdução. Eu estava trazendo por que eu escolhi a identidade artística. E eu comecei esses nossos encontros de aula ao vivo com identidade artística, porque teve uma pessoa que alguns anos atrás, quando aprendeu, logo que comprou o curso da bailarina, que é o que nos conectou, né? Vocês vieram aprender papel machê graças a um personagem que tocou o coração de vocês, que é a bailarina. A bailarina sim que eu faço, mas é o personagem, é aquele ser que traz leveza, que traz uma liberdade, que representa uma poesia através de uma imagem. E teve uma aluna que, quando comprou o curso, das primeiras alunas de papel machê através da bailarina, quando comprou o curso, ela comprou com a intenção de estar fazendo negócio, pagando as contas, o marido sem emprego, ela saindo de pandemia, né? 2023. Ela também sem trabalho, arquiteta, e pensou: nossa, eu consigo fazer esse trabalho. E se a Dolores está ensinando para que possa virar um negócio, eu quero aprender. E ela aprendeu rápido. A vontade, a necessidade, como faz com que a gente, se tem determinação, aprenda, né? Mas logo chegou um tema para ela, porque e esse que por isso eu vim criar esse módulo como principal, como primeiro, não principal, mas primeiro, que é a identidade artística, porque ela logo sentiu e chegou muita gente dizendo: ah, mas você faz a bailarina da Dolores? E aí eu fiquei pensando: não, ela não faz a bailarina da Dolores, ela faz a bailarina dela. Inclusive, se vocês querem conhecer o trabalho, que é bom para vocês entender como a pessoa foi encontrando um caminho. É Lucila, da página Fluir de Arte. Eu posso passar isso depois escrito lá no grupo. Então, eu estou contando só essa breve introdução para vocês entenderem o seguinte, que eu logo fui buscar como acolher a Lucila e como ela se encontrar. Porque a identidade artística, uma vez que você aprende uma técnica, principalmente quando você aprende uma técnica já para ir dando um passo lá na frente. Não sei se vocês já participaram de alguma oficina de escultura. Em geral, a gente tem um modelo, né? A gente tem um modelo para a gente estar copiando, para a gente começar a ganhar habilidade. Então, quando eu criei o curso, como eu já participei de oficinas de cerâmica desde criança, e eu ensinei muita gente a aprender papel machê através da bailarina também, gente que trabalhou comigo, gente que quis aprender ao vivo, tá? Ao vivo, eu digo presencialmente. Quando eu criei o curso,
eu vi de que havia muita gente querendo aprender a bailarina, mas para mim o mais importante dentro desse processo de aprender a bailarina é que vocês encontrem um caminho de autoexpressão. Se querem viver de arte, que vivam de arte. Se querem fazer sua bailarina, que façam sua bailarina, mas que aprendam realmente profundamente. Porque graças a minha vivência e as experiências de ensino, eu vejo de que isso é possível, de vocês estar aprendendo profundamente, de vocês estar vivenciando na ponta dos dedos eh, esse processo e fazer isso parte de vocês. E eu falo na ponta dos dedos porque aprender é tomar nas mãos. E a gente é sinestésico. A gente, cada vez que, por exemplo, você está estudando um livro, você está lendo, depois faz o resumo, você grava 2 vezes. Quando você vê uma aula minha, pela massa, e na aula, só um minutinho, você vai na aula, ver como moe o papel, como prepara a massa. Eu recomendo vocês imprimir, imprimir perguntas frequentes para vocês não ficar perdidas em alguns momentos, não ter que ir direto e abrir o computador, ou chegar no grupo e perguntar, e você é meia-noite, você diz, não, ninguém vai me responder meia-noite, ainda vou acordar. Detalhe, eu silencio os grupos, eu tenho horário de ver. Às vezes a pessoa até atende fora do horário, mas o ideal é que a gente não se atrapalhe com o grupo, que se facilite com o grupo. Eu digo por vocês, você silenciando, você vai e olha o grupo de vez em quando, vai ter respostas graças à pergunta da outra e vai ter respostas minhas quando você perguntar também. Mas cada vez que você anota e cada vez que você vai e faz, vai e pratica o passo a passo, aquilo vai incorporando, igual quando a gente aprendeu a andar em bicicleta, a fazer, andar de carro. Chega uma hora que é automático, que você faz com facilidade. A bailarina não é um personagem fácil de fazer, ela requer prática. Tem gente que de primeira já consegue, mas ela requer prática, requer bastante presença para a gente conseguir avançar esse passo a passo, conseguir avançar e ir vendo aonde que a gente trava, não trava, respirar, se acolher, entender de que tem detalhes que são mais difíceis. Se a ferramenta, por exemplo, na hora que você pega o isopor para modelar, se o estilete não estiver bem amolado, ai, mas eu tenho medo de faca. Gente, faca não amolada é pior que faca amolada, porque a faca não amolada você tenta cortar e não está dando certo, você vai imprimir força. E a gente não imprime força na faca. A gente tem que ter jeitinho, a faca tem que estar bem amolada. Por isso tem dicas aquele, aquela, aquele, aquela parte que eu mostro como amolar o estilete. Ou você já tem um estilete bem amolado. São detalhes que é importante a gente estar vendo para facilitar chegar do começo, que é de fazer uma massa, até uma peça pronta. E aonde que entra a identidade artística aqui? Eu acabei de falar em algum momento, antes de botar para gravar, que o, a criatividade está conectada a uma disciplina e prática com um entusiasmo infantil. O entusiasmo infantil é aquela paixão que tem uma criança para ir brincar. Bom, se bem que hoje em dia as crianças estão muito desconectadas com seu próprio corpo e a vontade de brincar, por isso existe tanta ansiedade no mundo. Mas não seja por isso. Todas aqui, todas aqui já fomos crianças. E embora
tenhamos cicatrizes da vida, ou possamos não ter tantas boas lembranças de criança, eu convido a se conectar com isso, a se conectar com o lado saudável que todas temos no nosso coração. Essa vontade de brincar. Ai, mas dói aqui, dói aqui, dói aqui. Vamos acolhendo tudo, vamos nos olhar, porque cada uma tem sua situação, cada uma está no seu momento de vida. Não estou dizendo de que temos que andar todas à mesma velocidade, porque aqui não é um lugar de comparações, tá? Aqui é um lugar de estar. Algo travou. Aqui é um lugar da gente estar enxergando a si mesma para poder viver o processo de aprender papel machê. Só um minutinho, que eu quero ver por que meu telefone. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Alguma coisa aconteceu aqui com... Não sei o que aconteceu, mas eu espero que volte logo. É... Então, quando a gente começa a repetir trabalhos, a fazer no nosso dia a dia, desculpa, é porque eu estou achando estranho que parou de funcionar a transmissão através do outro dispositivo. Cada vez que a gente consegue fazer esse caminho, desde preparar uma massa até fazer uma peça, na repetição, você começa a ganhar aquela habilidade que a gente diz automático. Viver no automático não é o ideal, mas tem processos que precisam ser no automático, gente. Imagina que você tenha presença absoluta em todos os processos, vai ficar cansada. Então, existe um equilíbrio, sim, e eu estou falando disso porque sou yoga terapeuta também, de formação, medito, procuro viver alguns processos com presença 100%, mas tem outros que podem ser mais, que não precisa, até para ter uma produtividade, da gente estar atenta, mas não 100% presente, porque o automático aí vai te dar uma leveza também. Então, quando a gente, por exemplo, na hora de moer papel, você moe uma quantidade grande de papel, já deixa massa separada para você poder estar modelando. Em vez de fazer, quando você começa, você faz uma bailarina, mas depois você quer já deixar algumas pernas prontas para você poder estar na hora que quiser modelar, as pernas já estão prontas. Aí você vai pegar e vai começar a fazer os outros modelos que tem dentro do curso. Esse curso que vocês adquiriram, ele tem muitas possibilidades de modelos. E eu sugiro não somente ir vendo o curso para poder se inspirar, mas também para ir encontrando aquilo que mais te toca. Porque existe uma coisa que é bem da própria identidade, né? Que é algo que vivenciou, por exemplo, a Lucila, que chegava a gente para falar de que ela copiava, e eu falei, olha, quando chegam coisas para a gente, é para a gente aprender alguma coisa. Essa é minha visão. Porque a partir do momento que a gente não se sente não coloca a emoção como um gatilho para se diminuir, mas sim olhar a situação como o que eu tenho para aprender disto. Então, graças a ela, eu criei esse encontro.
para que vocês próprias, porque há uma voz dentro da gente que diz: eu nunca vou ser igual a ela. Não é para se comparar. Ah, eu aprendi porque eu aprendi porque foi sorte, porque eu sei copiar. Não, essa é uma voz negativa dentro da gente. Existe até um livro que se chama Síndrome da Impostora e que é criado, que foi escrito e que muitos psicólogos e muitas mulheres muito assim de sucesso passam por isso. Ah, eu consigo porque eu dei sorte, é porque eu insisti, mas diminuem sua própria caminhada, sua própria potência. E, em resumo, quando a gente consegue ver que o aprendizado requer repetição, requer ir aprendendo mesmo o caminho, principalmente porque a gente está aprendendo algo que é com as mãos. Sintam seu processo. Sintam o que vocês sentem. Por exemplo, aí foi quando eu comecei a gravar, quando eu peguei ela. Quando chegou a oportunidade de fazer essa bailarina com a saia de musical, na verdade foi uma pessoa da Europa que chegou para mim e falou: ai, você faria para mim? E me passou uma imagem de uma boneca que tinha uma saia musical diferente. Eu falei, mas você mora assim, por que não pede diretamente para a pessoa? Ah, porque é muito caro. Eu falei, mas ela é uma boneca que é muito trabalhosa. Bom, no final, claro que não me comprou porque meu valor era 3 vezes mais e eu não ia fazer aquela igual a da pessoa. E ela achou ridículo. Então eu expliquei para ela, ela falou, bom, não, você tem razão. O que que eu expliquei para ela? Veja, eu não sinto prazer que para mim é parte do valor do meu trabalho, é o prazer. Eu não sinto prazer em fazer esse trabalho igual ao da pessoa. Não sinto alegria. Não me faz bem. Eu não vou fazer igual. Se você quiser, aí eu fiz o projeto desse aqui. Fiz uma, porque eu falei, eu vou vender. Eu vou vender no meu preço. Coloquei meu valor e ela falou, fica inviável para mim. Eu falei, não tem problema, obrigada pela inspiração. Porque para mim me inspirou. Eu fiz igual a outra? Não fiz. E assim a gente vai chegando, até porque a gente vai encontrando. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de fazer minhas bonecas cabeçudas. Quem olhar vai ver que eu faço os pés grandes. Me identifica, tá? Eu calço 39, parece uma bobagem. Mas eu sofri bullying toda a infância, porque eu meço 1,60 m, sou baixinha e tenho pé grande. E aquilo, gente, parece bobagem. Mas eu venho da fase de que Barbie era o conceito de pessoa bonita. Sandra, que sou da Argentina, sabe disso, provavelmente, né? Sí, 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 sí. Da comparação. Então, gente, quando eu vi o tema da Lucila, eu vi a história de muitas mulheres. Que a gente, em vez de se apoiar, se dar as mãos, curtir a peculiaridade de cada uma, a delicadeza de cada uma, a força de cada uma. Não, a gente fica se comparando. E não é porque a gente é ruim, é porque a gente aprendeu isso. Fomos criadas numa sociedade que nos coloca nesse lugar para a gente consumir e para a gente se brindar ao mundo dessa forma, né? Para a gente pertencer só à família e ficar só protegendo, coisa que eu acho maravilhoso, ser da família também, mas em vez de estar nos apoiando, estar competindo. Enfim, aí vem uma questão de patriarcado que eu creio que não precisa aprofundar nesse momento, a menos que vocês queiram. Quando a gente vai
buscar nossa identidade, também precisa estar entendendo que tem muitas caixinhas que a gente vai estar arrumando, que a gente vai estar dizendo, não quero mais viver isso. Eu quero viver outra, de outra forma, meu dia a dia, minha forma de expressar. Só um minutinho, que eu vou falar com minha filha aqui que está me pedindo um alô. Obrigada por me esperar. Tá me ouvindo bem? Joia. Então, eu estou trazendo vários assuntos do porquê a gente às vezes trava. Entre as travas está a comparação, o não entender. Por exemplo, vem muito uma voz que isso é é um inconsciente coletivo de eu não consigo, ou será que está no meu momento certo? Ou isto é muito difícil? Ou fulano está fazendo e eu não estou conseguindo? Calma, essas vozes nos acontecem a todas. E o que a gente precisa entender que o grupo, esse grupo que a gente tem hoje aqui, é a oportunidade de a gente estar pegando a dúvida de uma, a criatividade da outra, a história. O que mais importa em tudo isto, eu vejo que é a própria história, a individualidade de cada uma e esse coletivo que nos une. Existe uma história ancestral de todas e existe uma história ancestral de cada uma. E não é à toa que esse grupo é esse grupo. Com o tempo, vocês vão se dando conta que às vezes a pergunta, a questão de uma, acaba sendo a questão da outra também. Então, sobre a identidade, existe algo que a gente vai ver que está muito, e volto a ela como um exemplo para ser mais concreta, a forma de eu pintar. Sabem a digital de cada uma, né? A digital de cada uma está na escrita de cada uma. Mesmo o maior imitador de voz não consegue fazer exatamente igual, como a íris da gente, como a datilar, como, né, a pegada da gente, a forma de pintar. A gente aprende a mão e a desenhar o olhinho, mas aí a gente vai descobrindo, ai, mas minha mão só consegue isso agora. Respeita isso, é teu momento, é teu aprendizado. A minha primeira bailarina, cadê você? Tá aqui, peraí. Quando eu vim com a primeira, quando eu vim com a primeira, olha a diferença da primeira para a que vocês estão aprendendo, né? É uma diferença enorme. Porque são muitos anos.
de vir brincando com minha boneca. A pessoa que de criança não brincou de boneca. E que depois eu fui desvendando por quê, o que que aconteceu, que eu não brinquei de boneca. E hoje eu brinco de boneca, graças a Deus, as deusas e a Deus. Então eu estou trazendo isso, meninas, porque às vezes vem essa voz, ai, mas eu faço tudo igual, eu não estou conseguindo. Respeita teu processo. Entende que quando eu fiz a primeira, eu não tinha uma referência, não tinha, porque eu fiz ela, e eu creio que vocês chegaram nesse curso porque eu contei essa história, é uma história real minha, que eu fazia os palhaços e alguém passou na minha banca e falou que eu trabalhava em feira naquela época. Que lindo seus palhaços! Você sabe que ele é apaixonado pela bailarina. E aquilo foi um start na minha cabeça. Não porque, vou fazer a bailarina. Não, o entusiasmo da criança. Gente, o amor é o que abre caminhos. Ele tem que ter o amor da vida dele. E aí eu fui fazer a bailarina. Mas não, é, o entusiasmo de criança. Não foi o cifrão no dinheiro, não foi eu vou fazer um bom negócio. A pessoa aqui nunca pensou dessa forma linear. Porque essa forma linear, embora para muitas questões a gente acredita que dá certo, talvez para uma farmácia que, mas tudo vai através da dor e do amor, de princípios básicos que a gente tem. Então, a gente respeitar de que a gente sente uma dor, de que, ai, não ficou como eu queria, tudo bem, faz outra. Vamos lá, mas guarda a primeira. Porque em algum momento você vai se dar conta, gente, mas ela é linda, porque foi a primeira. Ou porque você, na verdade, vê e vê a inocência da criança. Para mim, essa aqui tem cara de ter sido feita por uma criança. E foi pela criança aqui, há 24 anos atrás. Ou seja, eu estava com. Deixa eu fazer a conta. Estava com 43, né? Não, 33. Em 43. Estou com 57. Então, eu estou trazendo isso. Ai, vou demorar. Não, não é uma questão de tempo, é qualidade do nosso tempo. Vocês estão com um curso que no, eh, na parte técnica vocês têm tudo para aprender. A Lucila aprendeu em um mês, estava sem trabalho. Então, aqui, cada uma. Provavelmente, não conheço todas essas histórias ainda porque não fiz o encontro ao vivo com todas. Mas cada uma tem seu ritmo, cada uma tem seu momento, tem seu tempo para poder dedicar, né? A Lucila estava com a intenção de que vire logo negócio. Então, para mim, ela me traz o quê? A confirmação de que o curso está bem explicado para você aprender. Claro que a minha parte eu faço, mas a grande parte, quem é que vai fazer? Sentar o bumbum na cadeira, pegar os materiais e fazer é vocês. A identidade artística vai vir a partir da prática e de você desbloquear questões. Tá tudo bem copiar a Dolores. Tá tudo bem se inspirar em qualquer trabalho, porque é isso que vai te trazer prática, paixão. Você disser, ai, gente, que lindo isso. Que brilhe teu olho, que você se perceba de que você sente paixão, como sente amor profundo pelos seres que você sinta, porque está ligado à nossa emoção, sim, a nosso amor pelo trabalho. Então, eu sugiro vocês terem um caderninho de inspirações, fazer um. A gente se conheceu provavelmente pelo Instagram, quem venha do YouTube ou quem venha do canal que venho.
fazer um save de imagens em uma pasta, pode ser em um drive, de imagens que você tenha sentido uma conexão, porque a gente é visual, né? Temos esse dom da vista, a gente guarda imagens, assim como hoje, já há alguns anos, né, a arte do cinema né, é a sétima arte. Por quê? Porque ela vai na emoção da gente, porque ela traz a primeira conexão, uma das primeiras conexões do ser humano. Tem um livro até que eu recomendo muito, que é o Sapiens, foi a vontade de fazer parte, né? De se sentir, de se identificar. A gente está se identificando aqui através da arte, através de um arquétipo que é que eu estou falando que ele é um arquétipo, mas na verdade é poesia, a bailarina, né? O arquétipo é a liberdade, né? Que é uma das questões que o ser humano busca mais, né? Ter, ter o sustento, se sentir seguro, fazer parte de uma comunidade, tudo isso são questões básicas que a gente eh, sente necessidade. E quando a gente está fazendo arte, a gente está buscando isso também. Ter um lugar de expressão sem comparação, com acolhimento. Eu, como professora, venho a trazer isso, lembrar. Não é que eu sei e vocês não sabem. Não, eu estou acessando aquilo que vocês têm dentro de vocês. Vocês sabem do que estou falando. Seus corações vibram por isso, por amor, respeito. E o respeito está na não comparação, na, na possibilidade de se sentir pertencendo a um grupo respeituoso que promova crescer juntas. É bonito isso, é essencial. Ah, então aí a gente cria uma familiaridade, né? Os bons amigos são isso, né? O que vem e te fala a verdade, também dá o ombro e tem boas trocas. Então, a minha proposta é que vocês encontrem isso em vocês também e no grupo. E na hora de. Porque não é todo mundo que já pratica uma arte ou tem essa possibilidade, né, de haver encontrado uma forma artística. Mas existe uma ânsia. Só um segundinho. Tá me ouvindo, né? Sim, ok. Vai com Deus. Escuta, me manda mensagem e aquela localização. Tá bom? Se cuida, tá? Vai com Deus. Filha saindo. Eh, a gente manter esse lugar seguro da gente, a gente conseguir se expressar, cada uma no seu momento, pode haver tido isso e estamos aqui para isso mesmo. Então, eh, essa é uma introdução ao curso, lembrando que vai vir, porque vem mesmo. Essas vozes de comparação, de, ai, eu não consigo, será que eu comprei o curso errado? Pode acontecer, pode acontecer. A gente tem uma vozinha cobradora. Uma coisa é a gente ter autoexigência, né? Que é para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. Isso tem um lado positivo, mas a gente precisa tomar esse cuidado, e eu estou trazendo isso como com conhecimento de causa, de quantas pessoas passam pelo curso, e chega um momento que no aprendizado a gente chega em um máximo de esforço
e que às vezes está achando demasiado esforço, porque sai do conforto de estar fazendo algo leve. E não que não tenha que ser leve, mas quando a gente está aprendendo uma coisa nova, começam a cair umas gotinhas de, ai meu Deus, será que eu estou fazendo direito? Por que que está ficando difícil? Porque porque existe até um psicólogo que se chama Bandura, que ele fala da curva, ele criou esse conceito, a curva de Bandura. Você está aprendendo, você está ganhando novas habilidades, mas às vezes é muita coisa nova acontecendo, e aí vem a vozinha interior que diz, "Ai, mas será que você consegue? Ai, será que você foi feita para isto?" Começa um saboteador, começa um medo, começa a vir perguntas que você não tem a resposta. Tipo, como é que eu vou usar isso no meu futuro? Começa a vir uma ansiedade que trava em vez de ser uma ansiedade boa, porque tem uma ansiedade boa, aquela ânsia de fazer, aquela vontade, e tem uma ansiedade que te paralisa. Então, trago isso, como falei antes, com conhecimento de causa. Sou treinadora comportamental em formação. Passei por isso, a gente passa naturalmente por isso na hora de aprender, principalmente nós adultos, porque a gente tem uma carga de vida, tem um passado que a gente precisa entender que não é para anular o passado, pelo contrário, é para sarar algumas crenças que nos limitam e que às vezes exatamente isso. O cérebro, ele quer sombra e água fresca. Para que que eu quero aprender coisa nova se eu já tenho casa e um dia vou ganhar aposentadoria? Ah, esse negócio de autoexpressão, autoconhecimento dá um trabalho, dá trabalho. Nossa, para que que eu vou dançar se, ai, tá doendo o quadril, dói. Mas vamos cuidar do quadril, vamos cuidar de por que que eu não quero me conectar com meu coraçãozinho, o que que está acontecendo que eu não estou querendo. Então vou acender uma vela, vou falar com a Dolores, vou ver a ver o que está pegando que eu estou me travando, por que que não estou avançando. Às vezes é porque eu estou dando muita importância a coisas em volta e não estou dando atenção aqui dentro. Porque a gente às vezes começa a fazer uma coisa nova e começa a acessar aqui dentro sem se dar conta. Então, quando eu contei de que essa boneca foi feita pela minha criança, e eu não, só me dei conta anos depois. Comecei a fazer, não achei tão bonita, comecei a me julgar, gostava, mas não gostava. Só com anos, e é com anos que a gente ganha autoconhecimento. Mas o mais importante, por exemplo, para mim, que tem um lado muito exigente, foi aprender a ficar leve. E olha quem veio me ensinar a ficar leve. E nós, mulheres, temos muita cobrança pelo modelo de aprendizado dos nossos ancestrais. A mulher tem que servir. E se dar espaço para se expressar, se dar espaço para ficar à toa. Vamos bater um papo? Ficar à toa. Sempre ou sobre dar soluções, ou sobre cuidar, e não de ficar olhando os passarinhos. Ah, tá maluca, fica olhando os passarinhos. Coisa mais linda que os passarinhos. Ou seja, para mim, né? Mas cada uma encontrar esse tempo, se dar esse tempo. Ai, a casa tá um caos e a pessoa tá olhando o passarinho. Por que não? Quer dizer que vou viver com a casa um caos? Não. Equilíbrio. Tô trazendo, eu sei que eu estou trazendo muitas questões,
Eu sei que estou mexendo em lugares que de repente, nesse momento, vocês vão dizer, mas o que que tem a ver isso com identidade artística? A arte é viver mais leve. E isso é um desafio para nós mulheres, porque quem investiu para estar aqui hoje está esperando uma transformação. E isso eu te dou a técnica e eu te dou o suporte, mas começa aqui, nesse lugarzinho aqui, de estar se cuidando, de estar se permitindo, de estar conectando esse lugar aqui que é às vezes desse tamanho, com esse lugar aqui que vai dar acolhimento. Quando a gente se movimentar, quando eu falar, gente, estamos dançando, estamos nos cuidando fisicamente, estamos buscando entrar no ateliê ou na minha mesa de trabalho e fazer isso com ritual, porque sim, é necessário. E aí vem um olhar artístico, que não é só o óleo. O óleo é o elemento, né? A ferramenta, mas é a permissão de que o óleo faça essa conexão e com o primeiro chakra e que a gente consiga rir sozinha, consiga curtir esse processo, consiga olhar uma peça, como eu olhei aquela da moça de lá de Portugal que queria aquela, que não sei o quê, e que eu transformei na minha história. Eu falei, olha, se eu fizer, eu vou fazer assim, vai custar tanto e pronto, acabou. Com carinho, não? Porque eu quero carinho. Mas que, que a gente consiga transformar os desafios em aprendizados, que podem ser profundos, que podem ser leves, que podem ser simples, mas que é nossa vida. Cada uma aqui tem sua vida, sua peculiaridade, e eu proponho que vocês se encontrem nisso dentro de cada modelagem que fizer. Sua singularidade. Ah, não consegui, mas está tudo bem, estou conseguindo, eu estou aprendendo, é um desafio. Eu quero ganhar essa habilidade, vou ganhar flexibilidade a cada vez que eu praticar um pouco mais. Tá fazendo sentido o que eu estou trazendo? Eu quero ouvir vocês, suas dúvidas. Então podem abrir microfone, podem me contar se o que sentem, o que precisam, porque isso me ajuda e ajuda vocês a se integrar entre vocês. Fala, amada. Heloísa, eu quero falar contigo. Me Por que não identifiquei te muito com a tua escuto? fala. Oi? Você abriu o Mas- microfone? Sim. Ah, Não está escutando? fala. Não, me identifiquei muito com a tua Sim, fala. Porque enquanto eu estava te assistindo aqui, eu estou de frente para só um pro minutinho. meu jardim. Cristine, faz a gentileza de abrir seu microfone e falar, a ver se eu te escuto. Olá, bom dia a todas. Está me ouvindo? Ah, gente, não está escutando. Só um minutinho. Pode falar agora? Bom dia. Agora sim. Ai, meu Deus, eu pensei de que Bom estava dia. tudo errado. Mas você estava me ouvindo tudo direitinho, né? Sim. Sim. Olha só. Teu telefone tá com Galaxy A11, então eu não guardei teu nome, me perdoa. Não, não tem problema. É Margarete. É Marga. Margarete. Marga. Isso, Marga. Tá Sim. boa. Então, assim, eu me identifiquei muito com a tua fala, porque ao mesmo tempo que eu estava te ouvindo e absorvendo as coisas que você estava me dizendo, eu também estou encantada com os passarinhos que estão aqui na minha frente, né? E às vezes eu ficava também me questionando, eu digo, eu estou querendo me encantar com a fala, mas também não estou perdendo essa imagem.
que realmente, assim, ó, veio até a calhar com o que tu colocou com relação à bailarina, que eu também vejo a imagem do passarinho me encanta também, né? Justamente por isso, né? A questão da leveza, da liberdade, da delicadeza. Então a gente, eu consigo ver essas coisas. Eu acho que é disso que tu fala, né? Que a gente consiga trazer, né? Essas coisas para o trabalho da gente, né? Conseguir botar, infelizmente ainda não consegui concluir o processo do esqueleto ali, já esculpi, mas a massa ainda não consegui botar a mão. Quero fazer agora. Eu tive uns dias de folga, não vou ter férias, né? Porque eu trabalho em duas áreas diferentes, como a gente já tinha conversado. Então, na área da educação, eu vou ter alguns dias de férias. Então, eu Uhum. quero usar esses dias para me dedicar, sentar, nem que eu use o dia inteiro, mas para poder trabalhar esse processo. Mas eu não estou ansiosa, não estou, como tu disse, estou respeitando essa minha particularidade de tempo, né? Que não é, talvez não seja igual ao dos outros, Sim, mas assim, adorei o momento aqui. Vou deixar que as bom. gurias falar. Fico feliz, fico feliz. Isso aí. Eu não sei se alguém quer trazer aqui como que sentiu, se tem algo que vocês gostariam de tirar de dúvida, porque esse espaço é completamente aberto para que falem aquilo que precisam falar. Aproveitem o momento. Se surgiu alguma dúvida, se trazem dúvidas do curso, podem falar. Sandra, se queres falar mesmo em espanhol, van a entender o yo te traduzco. ¿Tá? Bueno, aprovecho ahí un ratito. Eh, bueno, soy de Argentina. Dolores por ahí les va a traducir ahí. Tuve algunos problemas con la masa. Creo que ya los solucioné porque encontré el tamiz para hacerlo. Ese era el problema, me quedaban muy gruesos A y peneira. bueno, sí, así que yo hice una, pero está más infantil que la tuya, sin nariz, sin Que nada, los linda! pies chiquititos, Ai, que pero legal. bueno, si la ves de cerca está medio desagregada, pero bueno, creo que ahora yo también tengo vacaciones, soy bióloga marina y doy clases, así que yo entiendo esto de la emoción con la naturaleza. La verdad que para mí es una conjunción también en el trabajo. Y bueno, ahora voy a tener unas 2 semanas de vacaciones acá y me voy a dedicar hice mucho papel tamizado, así que bueno, espero mm, poder seguir avanzando. Para mí el curso es excelente. Bueno, entiendo que es mucha práctica, tengo un montón de esqueletos ahí medio desarmados, pero bueno, Mostra, mostra los esqueletos. intenté hacer una sirena, Sí, ajá, pero bueno, el problema es, era la masa acá todavía y bueno, y acá tengo otros chegando. llegando, bueno, Uhum. y después empecé a buscar también en Pinterest algunos corazones, algunas cosas que a mí me gustaban, así que bueno, eh, Inspirações. inspiraciones. Así que ahí tengo, estoy esculpiendo, tallando el telgopor Uhum. y bueno, creo que para mí el punto ahora es encontrar la masa. Vamos a ver en estos días, porque bueno, es el tema del tamizado creo que es fundamental. Eu vou responder uma coisa aqui em português e creio que Yo vos. entiendo bien, ¿eh? Así que Beleza. Então, graças por traer tu momento, porque trouxe um tema importante. Recomendo. Começa com a metade da proporção de massa. Em vez de fazer aquela proporção que eu passo, 400 gramas de papel, parará, faz 200. Começa pequenininho. Por quê? Porque você experimenta, não deu certo, é pouquinha, vai refazer ou vai usar em uma peça diferente, que não, a bailarina é bom fazer com aquela massa que a gente sente que a minhoquinha deu certo
que ela ficou bem fácil de alisar. Então começa com a metade de proporção. Entendiste, San? Já te digo San. Sí, perfecto, perfecto. Bien, bien, buenísimo. Porque isso vai te facilitar. E vai facilitar a todas. Começa pequenininho. Bien. Que as primeiras, é raro alguém que fez a massa de primeira, por exemplo. Em geral, quem já trabalha com artesanato, quem já mexeu com argila, já sabe mais ou menos, a mão já sente, já tem uma experiência. Então, vocês que estão começando, que nunca mexeram com uma massa, faz a metade. Quem fez pão já tem um pouco de prática. Parece diferente, mas não. Tem uma consistência semelhante, não com a massa de pão, porque a massa de pão fica mais macia ainda, mas aquela memória da mão fica semelhante. Então, começa com massa pela metade, isso vai ajudar. E Sandra, achei engraçado porque vos falaste, ela tem pé pequenininho. ¿Vos Mm, tenés pies chiquitos? Vos sabés Ela tem que pé pequenininho, mas é isso. A gente, sem querer, a gente faz a gente. E tá tudo. cuando, cuando decías eso, yo mido 1,54 m, así que, y calzo 34. Ai, que linda. Bom, mas é isso. A gente se descobre, a gente vê como a gente espelha. E Margar, isso que falaste sobre permitir um outro olhar, entender de onde vêm nossas crenças e como a gente pode ter. Não estou falando de você remover teus valores básicos, não. Ao contrário, o que é valor da nossa essência, da nossa integridade, isso são nossos valores, não estou questionando isso. Mas tem valores que foram colocados socialmente e que a gente de repente diz. Mas será que é assim? Que eu preciso disso? Que eu me identifico com isso? Então, a filosofia, o estudar, o processo, se entender, viver isso profundamente, se permitir, tudo isso é, assim, é, é algo muito possível e necessário para chegar nesse lugar artístico, de estar leve, de estar profundo, de estar em algo completamente novo, né? E que a cada peça que a gente fizer vai ir descobrindo. Não que necessariamente precisa, porque lógico que cada vez que a gente faz uma coisa nova, está ocupando a cabeça de como tem que se fazer. Mas as coisas vão acontecendo simultaneamente. A gente vai fazendo e de repente descobrindo, ganhando a poesia. Tem gente que fala, ai, mas eu não sou artista. Existe uma convenção que alguém um dia falou de que a gente vira artista, mas, gente, o ser humano é artesanal. O primeiro fogo, quem acendeu foi um ser humano que não estava dizendo vou acender fogo. Não, viu o fogo, foi lá e fez. Entendeu? É por aí, é lembrar disso. A gente vem de convenções. Ah, mas não, eu sou artesã, mas não sou artista. Da onde vem isso? É tudo convenção. Então a gente se torna o que a gente quiser. Guarda isso. Sandra falou uma coisa que eu demorei muito em cair a ficha. A gente gosta da natureza, a gente é natureza. A gente se afastou e acha ainda de que vai salvar. A gente tem que parar de destruir a gente mesmo. E vai parar de destruir a natureza. Então, a arte é uma forma de olhar, é um óculos. Mas não é que, eu vou virar artista. A gente se torna, a gente permite, a gente. Creio que o mais lindo de tudo isto aqui é que a gente
encontre sua humanidade novamente, nos mantenhamos empáticas, amorosas, humanas, acolhedoras, trazer esse feminino saudável, nosso masculino saudável também, né? Botar o pé na porta na hora que a gente precisar, fazer o que a gente precisar, né? Tomar boas decisões. Vamos lá, se tiver alguém que queira falar mais alguma coisa, estamos chegando aqui no nosso finalzinho e eu quero continuar ouvindo. A Rose está tentando falar, está tentando abrir o microfone. Muito obrigada, Cristine. Oiê! Oi, meu amor, tudo bem? Tudo. Eu sou do Rio de Janeiro, meu nome é Rosemary. Eu na arte, né, vamos dizer assim, eu coloco Rose Carvalho só para ficar mais fácil. Aham. Venho de um processo assim, a minha vida inteira eu gosto de arte, mas nunca tinha estudado, né? Tipo, fazia aniversário da minha filha, que hoje tem 39 anos, todos os enfeitinhos eram feitos por mim. Eu gostava de desenhar, e chegou o neto, aí eu passei a fazer aniversário de neto, né? E ficou naquele processo. Eu trabalho ainda como servidora pública, então trabalho o dia inteiro, de segunda a sexta, corro de um lado para o outro, né? E quando chegou a pandemia, que a gente se viu em casa, eu falei, vou enlouquecer, né? Aí eu vou para que lado? Vou para o lado que me faz bem. E aí eu caí dentro de aprender várias técnicas de arte. Passei por mandala, passei por macramê, passei por pintura, em pintura sacra, mas sempre faltava alguma coisa, porque eu gosto muito de criar. Então ficava aquilo assim, não é isso, eu gosto de fazer, mas eu quero mais alguma coisa que está me faltando, né? Então levei esses anos todos estudando muito, fazendo muito, mas achando que ainda faltava alguma coisa. De repente, do nada, eu vi papel machê. Eu falei, gente, eu já ouvi isso na minha vida, eu já vi isso quando eu era criança, nunca fui para esse lado, né? Falei, bom, saí pesquisando igual uma maluca, tudo que eu via, em todos os lugares eu queria ver, e quanto mais me apaixonava, até a hora que eu falei, não, estou pronta, vamos embarcar. Eu digo que a borboleta passou, eu fui atrás dela, né? Então, eu comecei a tentar. Tanto que esse final de semana é que eu vou fazer realmente a sua massa, que agora eu consegui o pó de madeira e estou muito assim, empolgada para fazer a massa, porque eu acho que ela deve dar uma estabilidade maior para produzir, né? Por enquanto, eu ainda faço uma massa que eu aprendi na internet. E, ok, dá para trabalhar, mas eu queria algo que me desse mais consistência. Eu vou mostrar para vocês a bailarina, eu acho lindo. Eu vou fazer a bailarina, porque, inclusive, vou fazer para minha neta, que eu tenho uma neta de 11 anos, tem um de 18 e uma de 11. A de 11 ficou apaixonada pela bailarina. Eu falei, vou fazer para o seu quarto, mas, na realidade, eu trabalho com o lado religioso, né? Então, assim, vou mostrar para vocês. Eu estou produzindo a Nossa Senhora de Aparecida, né? Que graça. E estou na fase final também de São Francisco, eu sou apaixonada. E meus anjinhos, né? Que eu faço. Tenho vários esqueletos, várias massas secando para poder pegar a sua. Empolgadérrima de fazer a sua, porque eu acho que vai ser muito mais rápido de trabalhar com ela, né? Porque ela tem uma consistência, já que ela leva o pó de madeira, ela tem uma consistência. E posso dizer assim, você estuda tantos anos, tantas técnicas, o que você vai fazer com isso? Tudo que eu aprendi eu vou usar aqui. Tudo.
Isso. Inclusive, quando eu vi um trabalho seu, eu até questionei você, né? Daquele chale que você colocou. Qual era o bichinho que você fez, produziu, que levava aquele chale? Eu falei, caramba, não é possível, eu posso fazer texturas, né? Não é só a peça em si, mas a peça em si, depois de pintada, a gente produz com texturas, né? Ah, bom, não sei se é ela. Ai, Ah, me apaixonei. tá. Então, você falou uma coisa muito importante, a meu ver, que é exatamente estar integrando todas as técnicas e conhecimentos que você tem. Às vezes a gente usa uma, às vezes usa outra. É sentir, é permitir, você domina várias técnicas. Que lindo isso. Não, Que bom. tudo um pouco, mas eu acho que para mim o principal, que é maravilhoso, eu não fico um dia sem mexer na massa, tá? Ou pintar, eu acordo 4h30 da manhã para poder fazer alguma coisa antes de ir para o trabalho. Eu vou Que dentro do fofa. estou estudando, eu estou vendo, eu volto estudando do trabalho e à noite também, nem que seja 10, 15 minutos, o final do meu dia tem que ser como você fala, né? Como você estuda na sua terapia, né? A arte terapia é uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho 62 anos. O que ela me faz bem, nenhuma desculpa, assim, é o meu momento de relaxar. Então, é uma coisa fantástica. Ela me desliga do dia que eu tive quando eu faço alguma coisa à noite antes de dormir, de uma forma tão profunda. E de manhã ela me religa ao mundo, né? Quando eu faço alguma coisa um pouquinho. Ah, mas eu não tenho tempo de manhã. 5 minutos. Que fofa. 5, Virou, 10 minutos, basta. virou sua meditação. Exatamente, exatamente. Estávamos falando isso com. Vou falar isso porque. E vou te mencionar, Cristine, porque foi justo um dos temas, né? Cristine, eu vou até divulgar teu trabalho. Ela é arte terapeuta e a gente estava falando. Artesanato não é terapia, mas é terapêutico. Com certeza. A gente está mexendo com as mãos, com algo que é ancestral, com algo que nos traz esse lugar tão bom, né? E eu fico muito feliz em saber, muito feliz, muito obrigada pelo teu depoimento, teu momento, trazer teu momento. E vou te dizer uma coisa, Rose, você que já tem experiência de outras massas, assim, quando eu aprendi papel machê, aprendi com uma mestra também. E falo mestra porque ela aprendeu também de uma experiência de alguém que passou. Inclusive, eu trabalhei muitos anos com a Aurora, a gente trabalhou juntas, moramos juntas, somos amigas até hoje. E com o tempo eu fui desenvolvendo minha massa. O pó não é que dá liga. O pó, o que tira às vezes é uma coisa de que cola a massa na mão. Tanto é que eu coloco no final, depois que está bem integrado todas as partes úmidas, a gente integra, 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 amassar bem a massa. Parece uma redundância, mas não é. Amassar bem a massa. Guardem isso. Ai, tá um pouco grudenta. Amassa, sabe? Faz fisioterapia aqui, ó. Amassa. E não é amassar. Ai, vou amassar. Eu brincava com uma moça que trabalhou comigo e que depois, ó, criou muque. Amassa, mete a mão na massa. E depois no final, para que ela desgrude da mão, você vai botando aos poucos o pó. Ai, mas não tem uma proporção, não, porque depende de como está aquele dia teu mingau, depende de como está aquele dia teu papel. E até a umidade do ar, aquilo é a óleo. Então, a gente vai ganhar uma maestria que, mesmo que vocês estivessem aqui comigo, a gente pensando tudo,
fazendo tudo juntinha, vocês vão ver que vai ter dia que você bota mais pó e dia que bota menos pó, tá? Então, relaxem, façam metade da massa no começo, façam esse primeiro começo bem das partes úmidas, para depois ir botando pó. Porque o pó que te facilita é isso, ele tira a umidade de excesso, mas não pode botar pó demais, porque senão dá uma rachada também na secagem e acaba que atrapalha na plasticidade. E a massa boa, você nem percebe de que ela tem pó praticamente, porque ela está muito integrada. Você não vê o papel, o pó, você não vê, você só vê uma massa mesmo, porque ela ficou bem integrada. Então é bom que você trouxe isso, né? Porque a experiência de quem já tem experiência sempre vai estar trazendo soluções também e um outro olhar, né? Em cima daquilo enfim, que a gente possa estar trazendo. Muito prazer, Rose. Fala, Michele, querida. Olá, bom dia a todas. Amo conhecer vocês. É um prazer, Rose. Parabéns pelo seu trabalho. Sandra também, lindo. Eu tenho uma dúvida, gatinha, sobre a questão da identidade. Por exemplo, a Rose falou como ela se identifica como artista. No meu caso, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Como eu vou me identificar? Como... Então, eu fico perdidinha. Então, é bom você trazer isso, porque como eu falei tanto agora sobre o que eu considero sobre o que foi imposto. A gente aprende a falar as palavras e as palavras representam ideias. Identidade é aquilo que te identifica. O artístico está falado como uma coisa superior, quase inatingível. Um conceito que para as mulheres, olha, eu vi o outro dia eu vou procurar essa postagem porque eu salvei, que fala que nas escolas de belas artes do mundo, um dos livros mais usados como história de arte não nomeia nenhuma mulher. Só para vocês entenderem aonde a gente se mete. Graças a Deus, a modernidade trouxe uma velocidade para a gente resolver algumas paradas. Se sentir artista e não artesã. Ah, faz um artesanato e eu estou fazendo o gesto que muitas pessoas fazem. Lembra quando foi nosso encontro ao vivo que eu falei sobre o valor dos trabalhos do norte, nordeste, como são desvalorizados e chega o cara que compra o cara. Eu estou falando o cara, a pessoa, né? Pode ser uma mulher também, não é um homem, mas chega uma pessoa, compra tudo a preço de banana, chega aqui no sul, coloca em uma exposição e vende 500 vezes mais caro. Por quê? Porque é uma questão de valorização. Ademais de apropriação cultural, mas eu não vou entrar nesse momento agora. Você compreender a identidade artística é primeiro entender de que existe um conceito artista que foi criado para criar um grupo de pessoas que consideram que um trabalho é ou não é artístico. Eu sugiro sair desse lugar. Eu sugiro começar até a ler sobre arte e entender e começar a questionar, porque aí que vem toda essa questão que eu venho falando longamente. Cristina, ótimo.
que a gente vem, que eu venho trazendo longamente, sobre o conseguir encontrar o prazer, o de fazer manual. Porque o ser humano, desde que é ser humano, nesse livro, que não é sobre arte, mas que é sobre a caminhada do ser humano até hoje, é se incluir, que é o livro Sapiens. As primeiras coisas que o ser humano fez, das primeiras formas de comunicação que a gente encontra, é aquela mão na pedra, né? Aqueles desenhos rupestres. Aquilo é arte? Aquilo, você pode chamar como quiser. É comunicação. A arte é uma forma de comunicação. Se cria o meio artístico como uma forma de pertencimento, de, de classificação. Mas não dá bola para isso muito, não. O que importa nesse momento é você estar fazendo o teu trabalho, aquilo que for fazer, e aí a gente vai chegar um dia na aula de precificação e valor e venda, para poder estar entendendo, mas a gente está se educando, se reeducando fora de uma escola formal, porque, claro, que existe gente que fez a Faculdade de Belas Artes e que tem muito conhecimento, mas que às vezes ficam nesse lugar de eu sou artista e o outro não é. Peraí, eu tenho amigos que são formados em Belas Artes e que concordam comigo e que trabalharam na mesma feira que eu trabalhei, eles na parte artística e eu no artesanato. E um dia chegou o organizador da feira e falou: Não, mas teu trabalho é para festas infantis. Eu não vou falar o que eu falei para ele, porque senão vai ficar gravado o meu xingamento. Mas são conceitos. Eu não fiquei nem chateada, eu só queria mandar ele para aquele lugar. E eu fiz isso. Não resolveu também, mas eu internamente me dei conta com o que a gente lida. Né? Com um conceito estabelecido, patriarcal, de grupos, e a gente cria história. E eu sinto isso no coração. Quem muda a história é a gente, a partir da gente. Você traz o tema, a gente desenvolve, colou, ótimo. Não colou, ótimo também. Mas quem vai mudar a história, quem é a heroína de cada história, é a gente mesmo. E eu estou aqui para servir, para te apoiar, que seja dentro do bem, de algo que faça sentido. E o sentido é de aqui para cá, né? É a gente conectando. Faz sentido? Não faz sentido? Não, Dolores Delírio, não. Isso faz sentido para mim. Então, vamos continuar caminhando juntas. Eu tenho que botar esse computador na tomada, já te dou a palavra e me diga, só um minutinho. Ah, fez sentido para você, Michele? Não é algo tão distante, né? Na verdade, é de desconstrução. Vem um caminho de autoconhecimento de aqui para frente e de desconstrução de algumas coisas. E, gente, aproveitem o grupo. Às vezes vocês se encontram numa inspiração. Eu recomendo ler o livro Roube como um Artista, que não, a gente acha que a palavra roubar, né? Até acha não, a palavra roubar está conectada a um lugar que nos dá uma, ai não, mas dá uma lida se puder, porque fala sobre inspiração, fala sobre criatividade, fala sobre várias questões que a gente às vezes não entende por quê, né? Eh, Cristine, diga, meu amor. Obrigada pelo tema, tá, Michele? Então, o que eu ia falar, você foi falando, mas assim, eu acho muito legal
essa possibilidade da gente, enquanto vai fazendo uma coisa que a princípio a gente está copiando, né? Porque a gente está seguindo aquilo que você orienta. Uhum. Enquanto a gente está trabalhando dentro da arte terapia, a gente faz muito isso. Porque quando uma pessoa ela está dentro da arte, ela perde aquele juízo de, aquele critério de isso eu posso falar, aquilo eu não posso. Ela começa a fazer uma catarse. Só que quando ela está sozinha, por isso é terapêutico, artesanato, ela vai se escutando, ela vai percebendo. Então, depois desse caminho onde a gente aprende a fazer como Dolores, a gente começa, a partir de um autoconhecimento, de uma segurança, a aprender a fazer como a gente mesmo, né? Então, eu estou achando muito interessante sua fala, porque o objetivo, aos meus olhos, é a gente ser autêntico mesmo. Cada um tem uma contribuição única e irrepetível. E a gente precisa tomar isso do mesmo jeito que toma a massa com as mãos, para que a gente comece nessa construção da gente, como somos, né? Porque a gente perde lá no início, a gente é muito adestrado, né? Adestrada, sim, sim, Desconstruir isso e falar, peraí, o que que eu sim, estou a fim de fazer? E às vezes sim, mandar o outro mesmo para onde ele deve ir. Mas Vá, você falou, fique no seu lugar, por favor. é, E por favor, vai ficar no seu lugar, que eu tenho o meu. é. E do mesmo jeito que ao longo do tempo a gente vai ficando com a segurança na habilidade das nossas mãos, a gente vai tendo segurança na habilidade do nosso ser, né? De quem Sim, somos. sim, sim, e é um resgate. A gente está acolhendo nossa história. Não é uma questão de, ai, quanto tempo eu perdi. A gente fez sempre o que conseguiu. Vou botar o meu para carregar. Peraí. Tá bom. Obrigada, Cristine, Eu agradeço. porque é sobre isso. Quando eu falo que esse curso de formação é de formação, eu passei de falar curso de papel machê para uma formação com a bailarina ao mundo de papel machê. E é uma formação interna. Eu gosto de falar desses temas. Não quiser autoconhecimento, não tenho que conversar comigo. Você tem tudo aí gravado, então tudo bem, é o momento seu. Mas eu fico muito feliz que vocês se conectaram, que eu trouxe um tema que mexeu com cada uma de alguma forma, porque é por isso também que a gente está juntas. Agradeço muito a oportunidade, a confiança e esse primeiro momento que a gente vai alinhando nossos objetivos e dando importância a a cada uma. Isso que você trouxe, Cristine, do ser, é, é fundamental, porque a gente vem de uma sociedade que valoriza muito o ter, o fazer, e o ser está na essência mesmo. Diga, Flor. Você deu ideia de livros, né? Eu acho assim, dentro daquilo que, de algumas coisas que eu trabalho, eu gosto muito de começar com uma pequena meditação, né? E um livro que bota isso muito claro é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Maravilhoso, É muito maravilhoso. bom. Porque quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente, você estava falando quando começou dessa voz que a gente se compara e que Uhum. coloca a gente tão para baixo. Mas nesse processo a gente pode fazer as pazes com essa voz, Sim. começar a ter um diálogo que de autoaceitação, do Uhum. orgulho da gente, né? Então, eu achei maravilhoso. Adorei seu trabalho. Gosto muito desse livro. Gosto muito. Realmente, o poder de agora é maravilhoso. É isso. Que bom, que produtivo esse momento, que delícia de falas. Obrigada, gente. Olha, eu fico muito feliz. E
E vamos andando, vamos nos encontrando, vamos continuar aí, se falando pelo grupo. Até o próximo encontro. Desejo a vocês um final de semana de paz, de luz. Muita arte. Beijo para vocês. Ai, posso tirar uma foto do grupo? Pode. E posso publicar? Vocês se importam que eu bote lá na minha página? Deixa eu limpar a câmera. Não sei o que aconteceu com o meu celular, que parou de funcionar no meio. Ainda bem que Pode, hoje... por favor, colocar no nosso grupo para eu também compartilhar. Maravilha. Deixa eu tirar o dedo. Muito obrigada, tá? Beijo para vocês no coração. Fiquem na bênção. Depois eu vou mandar lá, tem que baixar e blá, 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 e mando lá na Hotmart, tá? Beijo. Gracias. Graças.